Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu retorno aqui para trazer um assunto, um tema de direito previdenciário para vocês. Dessa vez vamos falar sobre aposentadoria híbrida. Vocês já ouviram falar? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e acione o sininho para receber novas notificações mostrando e demonstrando que vocês consideram as informações de muita importância. A aposentadoria híbrida nasceu a partir da Lei 11.718 de 2008, que incluiu no artigo 48 da Lei 8.213 de 91 os parágrafos 3º e 4º. É um benefício que você tem como finalidade juntar os períodos do trabalhador, quer seja rural, quer seja urbano. Então vamos rever. A aposentadoria híbrida é uma criação legal no sentido de permitir a junção do trabalho urbano com o trabalho rural, ou do trabalho rural com o trabalho urbano, se juntando esses dois tipos de tempos do segurado em relação à previdência social. A aposentadoria híbrida, em verdade, é uma aposentadoria rural, que tem uma diferenciação quando permite que seja juntado esses dois momentos, o momento do trabalhador na via urbana e o momento do trabalhador que de repente se deslocou da via urbana para o meio rural ou vice-versa e que muitas vezes era prejudicado porque não era permitido esse tipo de situação até que surgiu a Lei 11.718 em 2008, possibilitando que esses dois períodos, esses dois momentos da vida daquele trabalhador que laborou tanto na zona rural como na zona urbana pudesse se juntar e assim trazer aquele benefício para aquele trabalhador. A aposentadoria híbrida é um benefício do INSS que permite a soma do período do trabalho rural por meio ou melhor dizendo, juntando com o trabalho urbano. A aposentadoria híbrida e seus requisitos estão previstos, como eu falei, no artigo 48, porque lá foi esculpido os parágrafos 3º e 4º, fruto da modificação introduzida pela Lei 11.718, que na oportunidade incluiu, entre outras modificações, esses dois parágrafos. Antes da reforma da Previdência, e vocês sabem que a reforma da Previdência nasceu com a emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, para concessão e para obtenção de aposentadoria híbrida, os requisitos eram os seguintes: homens, 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Mulher, 15 anos de contribuição e 60 anos de idade mínima. Vocês percebam aí que o homem e a mulher tinham um tempo de contribuição semelhante, igual, diferindo apenas em relação à idade, pois o do homem antes da reforma era 65 anos e a mulher 60 anos de idade.
Assim, essas aposentadorias, com a reforma da Previdência, passaram a trazer modificações no seu conteúdo. Uma outra questão que se coloca, e eu já antecipei aí, é se existe diferença entre a aposentadoria híbrida e a aposentadoria por idade. Na realidade, a aposentadoria híbrida é uma espécie de aposentadoria por idade. A diferença é que na aposentadoria híbrida, o trabalhador pode juntar os dois tempos, tanto do seu trabalho na zona rural, como o seu trabalho na zona urbana. Além disso, a aposentadoria híbrida é muito importante para os segurados especiais rurais, porque antes da introdução do advento da Lei 11.718 de 2008, essa possibilidade não existia. Os segurados especiais rurais são aquelas pessoas que trabalham no campo, em regime de economia familiar, e elas que vivem desse labor para o seu sustento e não têm normalmente o vínculo empregatício. No caso destes segurados, não há obrigação, como se sabe, formal, de contribuir para o INSS, e é possível a inclusão destes períodos na aposentadoria híbrida, desde que a atividade rural seja aprovada por documento a partir dos 12 anos de idade. Vamos ver agora quem tem direito à aposentadoria híbrida. A regra vale para empregados trabalhadores, avulsos, contribuintes individuais e até mesmo para o segurado facultativo, sem nenhuma distinção. Assim, basta o trabalhador em ambos os ambientes para ter direito e somar esses períodos e receber a aposentadoria híbrida, desde que cumprido os requisitos. Quais seriam então os requisitos da aposentadoria híbrida? Olha, eu falei para vocês que antes da reforma da Previdência, homem e mulher precisava ter 15 anos de contribuição. Depois da reforma da Previdência, a reforma no dia 12 de novembro de 2019, depois dia 13 em diante de novembro, foi necessário que o homem que tem 65 anos e permanece com a necessidade de 65 anos, mas para o homem veio um aumento de 5 anos. Ao invés dos 15 anos, ele agora terá que cumprir 20 anos para poder ter direito à aposentadoria híbrida. E a mulher? Olha, a mulher em 2023 precisará ter aquilo que é exigido na regra permanente: 15 anos de contribuição, o que significa dizer, continua a mulher com os 15 anos de contribuição, todavia a idade, ao invés dos 60 anos que era requisitado antes da reforma, agora são 62 anos de idade. É essa situação que trouxe uma dificuldade e um aumento para o homem de 5 anos no tempo de contribuição e para a mulher 2 anos de idade para poder pleitear a aposentadoria híbrida, tá certo? A qualidade de segurado é uma condição do trabalhador que paga a contribuição para o INSS ou está dentro daquele período de graça. Vocês sabem que o período de graça são os 12 meses que ele fique sem vínculo, sem contribuição à Previdência Social, ele terá direito e será considerado segurado. Se ele tem mais de 10 anos como contribuinte da Previdência Social, ele terá direito a mais um ano,
e ele poderá obter mais um ano, completando 36 meses, se ele demonstrar através de documentação que a demissão, o desemprego é involuntário. A qualidade de segurado pode ser trazido, né, para o pedido da aposentadoria híbrida com a junção, como eu falei, do trabalho urbano como o trabalho rural. O trabalho rural não precisa ser formalizado. Muita gente acha que o trabalhador rural precisa de comprovar a sua formalização, né, com o seu vínculo de emprego, mas isso não existe. O trabalhador rural é exceção dos trabalhadores no sentido de comprovar esse período de relação de atividade profissional. E qual o valor da aposentadoria híbrida? O valor da aposentadoria híbrida, o cálculo apresentado é o seguinte: antes da reforma, aplicava-se o cálculo de 80% da média dos maiores salários desde julho de 1994. Dessa média, o segurado iria receber 70% mais 1% para cada ano de carência, podendo chegar até 100%. Com a nova regra advinda com a reforma da Previdência, o cálculo agora são 100% da média de todos os salários desde 94, e dessa média o segurado recebe 60% e mais 2 anos do que exceder os 20 anos de contribuição se for homem. E se ele for mulher, esse mesmo valor, mas necessitando de 15 anos de contribuição. Ou seja, o homem receberá 60% mais 2% ao ano do que exceder aos 20 anos que ele tem necessidade de contribuir com a Previdência. Enquanto a mulher será 15 anos e aí ela terá direito a 60% mais 2% ao ano que exceder os 15 anos. A reforma da Previdência também mudou o valor da aposentadoria híbrida. Portanto, o valor desse benefício é diferente para aqueles trabalhadores que cumpriram os seus requisitos antes da reforma da Previdência, no dia 13 de 11 de 2019. Portanto, trouxe um prejuízo muito forte tanto para a mulher, que viu a crescer os seus 2 anos, já que era 60 anos e passou a 62, como para o homem, que necessitava de 15 anos de contribuição e acabou tendo necessidade agora de 20 anos. Para pedir aposentadoria híbrida, você precisa acessar a plataforma do Meu INSS e caso você saiba se cadastrar ou usar a plataforma, pode perfeitamente também conversar com o telefone 135. Os documentos necessários normalmente são documentos de identidade, RG, CPF, certidão de nascimento, de casamento, comprovante de residência, todos os documentos, né, que você usa normalmente para a sua comprovação da sua qualificação, da sua idade. Provas da atividade rural, você tem que trazer provas da atividade rural, como, por exemplo, contrato de arrendamento, parceria, menção de comodato rural, declaração fundamentada do sindicato, comprovante do cadastro no INCRA, bloco de notas do produto rural, comprovante de pagamento do ITR, declaração de aptidão do PRONAF, todos esses tipos de documentos, documentos rurais de familiares, dos filhos da escola, do posto médico, dizendo que a profissão da pessoa é ruralista, fotografias da época, tudo isso é o tipo de comprovação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído para que possa esclarecer um assunto que muita gente que tem origem, principalmente no campo, depois vem para a via urbana, muitas vezes desconhece. Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia
e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.